Prontinho. Vou passar para ela. Bom dia, Pronto, pessoal. Bom dia, muito bem-vindos. Eu sou a Viviane, né? Eu faço parte do Articulações, junto com a Caroline. E esse ano também eu vou estar aí na frente, na coordenação do Articula Mestrado. O Articula Mestrado é uma das ações da Rede Articulações, que reúne várias universidades da região, do Brasil e até algumas universidades internacionais também. E reúne aí também membros da sociedade civil, do governo local, né? Então, é uma rede colaborativa. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona o Articula Mestrado. Então, no Articula Mestrado, a gente oferece alguns cursos, né? Entre eles o de inglês instrumental, que o professor Haroldo vai explicar para vocês hoje, como funciona direitinho. A gente também orienta aí sobre o Lattes, né, como faz esse preenchimento desse currículo, né, que é um currículo acadêmico, e também orientações sobre metodologia científica, né, como que faz um projeto, né, como que você estrutura esse projeto para estar ingressando no mestrado. Nós somos uma comunidade de aprendizagem, né? Então, a gente não está ligado, né, diretamente ao programa de mestrado, a gente orienta no geral, e as orientações daqui servem para qualquer programa de mestrado que vocês pretenderem ingressar, né? Então, aqui, na verdade, são ex-alunos de programas, né, mestres, doutores, né, que a gente se reúne para se apoiar aí nesse processo de quem está tentando prestar mestrado, compreender os editais, estruturar os projetos, compreender o que é esse inglês instrumental, né, que é necessário para as provas de mestrado no geral, né? A gente não precisa de uma fluência no inglês, né? Então, geralmente, o que as provas exigem, né, é esse inglês instrumental que o professor Haroldo vai explicar aí para vocês, né? Então, é uma comunidade aí solidária, então são ex-alunos, né, e professores aí se ajudando mesmo para que esse processo aí do ingresso no mestrado seja possível, né, para quem tem esse desejo, tá bom? Agora o professor Haroldo vai explicar um pouquinho como que funciona a parte do inglês. Então, assim, para além do inglês, a gente tem aquelas outras ações também, né? Que aí, no final, eu vou dizer mais um pouquinho de como que a gente está organizando para esse ano essas ações do Articula Mestrado. Agora, o que a gente tem em vista é o edital do PECMA, né, que é o Programa de Ensino de Ciências e Matemática aqui da Unifesp, porque ele está com o edital aberto, com uma prova de inglês aí que já vai ser agora em novembro. Então, a gente está aí com foco nesse edital do PECMA. Pode passar a palavra agora para o Haroldo, tá bom, Haroldo? Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Haroldo. Eu sou professor de inglês que acompanhará vocês aí através dessa aula de hoje a respeito do inglês instrumental, que é uma ferramenta extremamente importante aí para vocês conseguirem fazer a prova do PECMA, né? Então, vou indicar aí para vocês, dar algumas dicas de como vocês podem fazer para ter uma compreensão um pouco melhor. E a gente vai falar também um pouquinho do curso que eu tenho em parceria com a Unifesp aí, que é um curso de inglês instrumental, que vai se aprofundar um pouco mais nos conceitos que eu vou apresentar na aula de hoje. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez e espero que gostem aí da nossa aula. Bom, antes da gente iniciar aí, eu tô vendo que tem alguns rostos conhecidos da última vez que eu fiz uma aula com o pessoal da Unifesp. Para os novos que estão chegando aí, tem alguém que já tem algum conhecimento de inglês básico, avançado, intermediário, não conhece nada? Gostaria que, pode ser pelo chat mesmo, eu gostaria que vocês me contassem um pouco aí a respeito da história de vocês, o histórico de vocês em relação ao inglês. Quais são as expectativas, se vocês acham fácil, difícil, como vocês lidam aí com essa questão do idioma. Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de colocar aqui no chat
comentar um pouquinho, para dividir com a gente essa história. A Daniela colocou aqui que ela tem um inglês básico, a Michelle também, na adolescência, fez um inglês básico na FISC. O inglês, assim, como qualquer outra habilidade, né? Se você não passa muito tempo sem praticar, alguns talvez tenham feito há muito tempo, se você passa muito tempo sem praticar e não faz uma certa manutenção daquilo, às vezes pode acontecer da gente esquecer algumas coisas, lembrar de outras que são mais marcantes. A Rosângela está comentando aí que fez o curso de letras, e aí ela tem o inglês intermediário também, legal, bacana. Pelo que eu vejo aqui, Angélica também comentou ali que tem o inglês básico. A Daniela aqui comentando que escreve mal, mas aprendeu inglês na igreja. A Olivia também falando que compreende algumas coisas na leitura e no ouvir. O João falando que é fluente aqui, mas não, a Olivia falando que não escreve nem fala. Bom, o que acontece? Quando a gente fala a respeito de idiomas, normalmente a gente tem as habilidades que a gente chama de habilidades produtivas e habilidades que a gente chama de habilidades receptivas. Então, como o próprio nome já diz, as habilidades receptivas são aquelas que que a gente chama de input, né, que a gente só recebe mesmo, que é a audição, né, o que a gente chama de listening, e a leitura, que a gente chama de reading. Então, são habilidades que a gente só absorve, a gente tem o contato, a gente não precisa produzir. Ao passo que as habilidades de output, que a gente chama, são aquelas que realmente a gente precisa produzir, que tem a ver com escrita e com a fala. Essas mais receptivas, digamos assim, costumam ser um pouco mais fáceis, entre aspas. Então, costumam ser o tipo de habilidades que as pessoas têm um pouco mais de facilidade para conseguir desenvolver e desenvolver bem e evoluir mais rápido, ao passo que essas habilidades de escrita e, porventura, fala, às vezes são um pouquinho mais complexas. Bom, para a prova de vocês, o que acontece? Vocês vão precisar unicamente assim da leitura e compreensão. Então, não vai ter prova de áudio, nem vão precisar escrever redações em inglês, nem nada disso. Então, já é uma coisa que facilita, e por conta disso que a gente estruturou esse curso, visando justamente guiar vocês como que a gente pode fazer para entender um pouco melhor textos acadêmicos, porque tem toda uma seção ali no Pecma que é dirigida para isso, voltada para isso. Então, vamos ver aí como que a gente pode fazer para compreender melhor, não só textos acadêmicos, mas qualquer tipo de gênero textual. Bom, deixa eu compartilhar aqui deixa eu ver aqui. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela? Ok. Bom, eu separei aqui um texto, depois eu vou até passar esse site aqui para vocês, que é um site que tem... Ele é voltado para a prática de leitura de inglês, tem alguns exercícios até, mas ele tem todo tipo de gênero textual, então tem desde coisas aparentemente mais acadêmicas, até notícias, entretenimento. Depois eu vou fazer um apanhado geral. Mas, a princípio, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente pode fazer essa questão da interpretação textual. Então, nós temos aqui, ó, o título. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar tentando interpretar o que a gente está vendo no título, seja do nosso texto acadêmico, texto jornalístico ou qualquer outro tipo de texto. Então, nós temos aqui, ó, sleeping temperature. O pessoal comentou aí, alguns comentaram que tem o inglês básico e tal, então acredito que para alguns seja um pouquinho
razoável a compreensão aqui. Então, nós temos aqui, ó, o que a gente tem? Mas para quem não conhece nada de inglês, para quem está vendo, sei lá, de repente até uma das primeiras vezes, vamos ver como é que funciona aqui. Então, nós temos aqui, ó, temperature é uma palavra que remete ao português, né? Parece a palavra temperatura. Então, o que acontece? A gente pode utilizar de pontos similares, às vezes, com o nosso idioma, para tentar já uma pequena compreensão a partir do texto. Bom, então eu vejo ali que o meu texto fala alguma coisa relacionada à temperatura. Sleeping tem a ver com dormir, o verbo dormir. Então, nós temos aqui, ó, a temperatura, digamos assim, conforme a gente vai ler o texto, a temperatura ideal para dormir, digamos assim. Temperatura do sono. E aí, como que a gente vai ver isso aí? Bom, tem alguns macetes que a gente tem aí que podem facilitar esse processo. Tá meio pequenininho aqui, deixa eu aumentar um pouco. Aqui. Vamos ver aqui. Bom, então nós temos aqui, ó. Esse site aqui, a gente consegue dividir em vários níveis o mesmo tipo de leitura. Então, o que acontece? A mesma informação, ela pode ser passada de diferentes níveis, isso em qualquer idioma. Então, desde um nível mais básico até um nível mais acadêmico. Vamos começar pelo nível mais fácil aqui. O título é o mesmo, as informações são as mesmas, porém a gente vai ver de uma maneira um pouco mais simplificada aqui, ó. O meu texto, então, ele está baseado em 2 parágrafos, a princípio aqui. Aí depois a gente vai fazer a comparação aqui com um nível um pouco mais avançado. Então, nós temos aqui, ó. O ideal, a princípio, seria a gente fazer um rápido mapeamento aqui do texto, separando ele em partes. Então, por exemplo, a gente separa o primeiro trecho aqui. How hot or cold a room is affects sleep. E aí, researchers say a room between 20 to 25 degrees Celsius is the best. E aí a gente vai fazendo exatamente esse exercício. A gente vai pegando trechos aqui, vai tentando fazer um apanhado geral, para depois, de repente, buscar algumas informações mais específicas. Para provas, normalmente, provas que têm essa questão de compreensão textual, que é uma boa aí, uma dica bem interessante para vocês. Normalmente as questões vêm na mesma ordem que estão as informações inseridas no texto. Então, por exemplo, se a gente tem uma questão perguntando a respeito de quantas pessoas, vamos supor aqui, que tem uma questão perguntando de quantas pessoas foram pesquisadas ou alguma coisa referente ao quantitativo dessa nossa pesquisa aqui. Então, nós temos aqui, ó. The researchers monitored 50 people aged 65 and older for 18 months. The people's sleep worsened when their room was not between 20 to 25 degrees. Researchers say 20 degrees is the best temperature aqui é o for, tem um errinho de digitação aqui, for a deep sleep. Então, o que acontece? Supondo que eu tenho uma pergunta, e aí as perguntas podem variar entre português e inglês. O histórico, normalmente, da prova do Pecman, normalmente eles colocam as perguntas em português. Embora o texto esteja em inglês, normalmente as perguntas são em português. Então, fica um pouco mais fácil para vocês irem diretamente no texto, tentar buscar essa informação específica. Então, vamos supor que tem uma pergunta aí a respeito do quantitativo de pessoas que fizeram parte dessa pesquisa aqui. Então, o que eu posso ver aqui? Eu posso ver quantitativo, a coisa que mais vai chamar a atenção aí é a respeito de números. Então, aqui eu tenho falando a respeito da temperatura,
aqui eu já tenho uma outra numeração, aqui eu já tenho uma outra numeração, aqui uma numeração referente a período, né, 18 meses, então provavelmente a gente vai ter algo por aqui que me informa aí, que é mais específico a respeito do quantitativo de pessoas. Então, por exemplo, 50 people, aged 65 and older. Então eu tenho aqui, ó, a minha resposta a respeito do quantitativo. Mesmo que eu não saiba inglês, mesmo que eu não tenha muito contato com inglês, eu consigo filtrar algumas informações a fim de conseguir a informação necessária aí, de acordo com cada questão. E aí nós temos aqui, o nosso texto ele continua. Então, a primeira dica que a gente pode adotar aí, procurar fazer uma leitura rápida, né, o que a gente chama de skimming, que é uma leitura mais superficial mesmo, só para a gente se inteirar a respeito do assunto do texto, e aí a gente faz uma busca um pouco mais detalhada, posteriormente, a respeito das informações que a gente precisa. Justamente para a gente não perder muito tempo quando estamos tentando compreender um texto, é muito complexo, não sei, de repente aqui é um texto curtinho, mas de repente pode ter mais parágrafos ou coisa do tipo. Como eu falei, a gente pode buscar as informações específicas, em vez de precisar ficar lendo o texto várias vezes, a gente vai exatamente no tipo de informação que a gente precisa. Então nós temos aqui, ó, como qualquer texto, ele é dividido numa introdução, ele é dividido num aprofundamento e posteriormente numa conclusão. How hot or cold a room affects sleep. Então aqui eu tenho uma introdução. Por exemplo, para alguém que não tem talvez muito contato com inglês, não sabe muita coisa de inglês, normalmente hot, cold são palavras um pouco mais populares. A room affects sleep. Então, sleep tem a ver com o meu título do texto lá em cima, que eu coloquei, que temos lá, sleeping temperature. Então, a gente pode perceber aqui que tem alguma coisa relacionada a quente ou frio, afeta. Um outro passo que a gente pode fazer para compreender um pouco melhor os textos que a gente precisa entender é justamente ver os pontos que eu tenho em comum, às vezes, com o português. Tem muitas palavras que a gente chama de cognato, tem muitas palavras que elas são ou parecidas, ou lembram bastante, ou praticamente iguais ao que a gente tem no português. Isso pode ajudar, porém, não é uma regra, digamos assim, porque a gente também tem muito o que nós chamamos de falso cognato, que é justamente palavras que a gente, a princípio, vê, acha que é uma coisa, e, na verdade, acaba sendo uma coisa diferente. Então, pelo menos aqui nessa parte, a palavra affects, ela me lembra, me remete, afeta, né? Então, eu tenho aqui quente, frio, afeta, sono. Então, vocês percebem que mesmo que eu não tenha uma compreensão muito profunda do inglês, esse primeiro trecho aqui eu já consegui determinar o tipo de informação que tem. Uma introdução aí. Researchers say a room between 20 to 25 degrees Celsius. Então aqui já é uma coisa também parecida com o português, né? A questão da temperatura. Is best. Best também, às vezes, costuma ser uma palavra bem comum, melhor. E aí, a outra dica que eu dou para vocês aí, a fim de aumentar a questão da compreensão textual. Levando em conta que vocês vão ter aí acho que em novembro, né, a prova do PEC, mas eu não me recordo agora. Levando em conta o período aí que vocês têm para desenvolver um pouco melhor essa questão da compreensão textual, eu recomendo justamente isso, que vocês comecem com pequenos parágrafos na internet mesmo, tentando fazer uma leitura, como eu disse, superficial e posteriormente um pouco mais detalhada. Existem alguns aplicativos que a gente pode utilizar também, né, a fim de nos auxiliar com essa questão de
compreensão textual. Então, por exemplo, muita gente, algum tempo atrás, falava do Google Tradutor. Tem alguns dicionários online, eu particularmente recomendo, gosto de utilizar bastante esse dicionário aqui, o Lingui. Só que aí, como o objetivo para a gente, a princípio, é fazer essa parte de compreensão textual, eu não recomendo que vocês coloquem, de repente, um parágrafo inteiro ou um trecho inteiro para serem traduzidos, porque aí foge um pouco da proposta do que a gente está aplicando aqui. Eu recomendo que vocês, de repente, usem para pesquisar uma ou outra palavra, e aí vocês vão juntando as peças do quebra-cabeça. Fica um pouco mais fácil do que simplesmente vocês jogarem um trecho inteiro em algum tradutor, em algum dicionário online. Vamos ver aqui. Bom, até aí, todo mundo está conseguindo acompanhar legal, todo mundo está conseguindo entender aí a nossa proposta, ver direitinho como vocês podem fazer, a princípio, para esses... Aqui, ó, até postaram o link aqui do Lingui. Vocês estão conseguindo acompanhar a proposta, entender direitinho como vocês podem fazer essa questão da compreensão textual? Podem. Legal. Jailton deu uma confirmação aqui. Bom, aí, o que acontece? Vamos voltar aqui com o meu texto. A partir do momento que eu faço esses pontos aí que eu apresentei para vocês, então, eu faço uma leitura rápida, depois procuro informações mais detalhadas, posteriormente eu posso me valer de palavras que lembrem um pouco o português, a fim de auxiliar nessa compreensão, e aí também posso utilizar algum tipo de dicionário ou tradutor online para me ajudar com a compreensão de algumas palavras. O que acontece? Isso vai ajudar vocês a construírem uma certa compreensão, um certo vocabulário. Lembrando que, como eu mencionei no começo, vocês não vão precisar falar, não vão precisar se preocupar com pronúncia a princípio, então é uma coisa unicamente voltada para a leitura mesmo. Então, partindo aí do pressuposto que a gente só vai precisar de compreensão textual, de leitura, fica muito mais fácil para a gente expandir, de repente, aí o nosso conhecimento, o vocabulário que a gente conhece. Então, no nosso curso, tem um curso em vídeo aí, que eu vou mostrar para vocês já, ele se aprofunda bastante nessa questão aí de como a gente pode fazer para entender um pouco melhor e que tipo de macetes aí a gente pode utilizar para conseguir desenvolver melhor esse nosso propósito. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona. Peraí, deixa eu... Aqui, agora vai. Bom, o que acontece? Eu mencionei para vocês aí a respeito do curso que a gente tem, que pode auxiliar vocês com essa questão de compreensão textual. Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó,
Acredito que alguns de vocês conheçam a plataforma Google Sala de Aula. Então, nós temos um curso estruturado aqui, voltado unicamente para essa questão de compreensão textual. Então, o que que acontece? É um curso bem dividido aqui em etapas. Deixa eu demonstrar para vocês como é que funciona. Bom, nosso curso ele é dividido em 10 módulos, também separadinhos aqui, e tem alguns textos como referência para a gente praticar também a questão da compreensão textual. Então, ele é dividido em um texto, que é apresentado aqui. Acho que a minha câmera saiu. Aí. Ele é bem dividido aqui em módulos, então é dividido no texto, a princípio. Tem um vídeo meu explicando em maiores detalhes como que a gente pode fazer para compreender melhor o texto. Então, a gente parte desde textos jornalísticos mais simples até textos um pouco mais complexos. Então, é dividido no texto em si, uma explicação de como que a gente pode fazer para compreender melhor essa questão textual, e por último tem um questionário baseado no texto. Então, o que acontece? Estruturamos esse curso para ele ser um pouco mais difícil do que a prova do PECMA em si. Então, o que acontece? Como eu mencionei para vocês, embora tenha o texto lá em inglês na prova do PECMA, as perguntas geralmente são em português. Só que nesse curso aqui que eu estou dividindo com vocês, que eu estou mostrando para vocês, as perguntas são em inglês também. Então, vocês vão fazer a compreensão do texto em inglês e as perguntas também são em inglês. Então, o que acontece? Como eu falei, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona. Ó, são divididos, como eu falei, é bem estruturado. E aí, por exemplo, no módulo 1 aqui, são 7 atividades, digamos assim, 7 aulas diferentes. São divididas em vídeos aqui. Em cada um desses, eu tenho aqui o tipo de conteúdo que eu vou apresentar. O conteúdo ele está mais dividido, digamos assim, em questões gramaticais, que elas vão ajudar um pouco melhor na nossa parte de compreensão e coisa e tal. Porém, a gente faz isso sempre contextualizando para vocês entenderem de uma maneira mais fácil. Então, vamos ver aqui, ó. Tem um videozinho de apresentação, mas deixa eu adiantar um pouco para a parte de explicação em si. No próprio vídeo de apresentação, ele explica para vocês também como que vocês podem fazer para acessar as aulas, acessar o conteúdo. Então, é tudo feito a partir da plataforma do Google mesmo. Então, tanto o Google Sala de Aula, como o próprio YouTube, que é onde as videoaulas estão postadas, o Google Formulários, que é por meio da qual eu faço os questionários baseados nos textos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Bom, essa parte eu vou pular um pouquinho, que explica um pouco a respeito do funcionamento do Google Meet.
Então, como a gente pode perceber aqui, é bem explicado como funciona a plataforma aqui, como vocês podem acessar. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui para a parte da explicação textual mesmo. Ó, aqui é a parte dos questionários, como é que funciona. Então, para cada videoaula aqui, a gente trabalha com um texto, focando nos pontos que são explicados na videoaula. Então, por exemplo, a primeira aula tem a ver com o verbo to be, coisa e tal, questões um pouco mais simples, presente, aliás, como que a gente faz para identificar estruturas no presente. Posteriormente, tem uma explicação a respeito de estruturas no passado também. Então, Meu os Deus. textos, normalmente, não é o bicho de 7 cabeças que parece, não. Mas, normalmente, o texto ele vai ser bem focado justamente na matéria que for tratada na videoaula. Então, se a videoaula é mais voltada para estruturas no presente, eu vou focar isso, vou trabalhar um pouco mais isso nos textos, e posteriormente o questionário também é mais voltado para isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Professor, Oi. desculpa, é que a gente não consegue ouvir o vídeo que você está reproduzindo, tá bom? Ah, perdão. Não conseguimos. Deixa eu dar uma... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui acho que precisa ver a questão de compartilhamento do som também. Respondam, ok? Sempre postados ou aqui no campo mural, onde eu estou passando o mouse aqui em cima, ou no campo atividade. Agora tá dando para ouvir? Agora sim. Ah, beleza, então. Obrigadão. Desculpem aí. Ou provavelmente até nos dois lugares. Aqui, como exemplo de atividade, nós temos esse texto. Young people in the US, South and West are increasingly getting coronavirus. Vocês vão ler o texto, que vai ser um texto que nós iremos trabalhar durante o módulo 1, e posteriormente vocês vão responder esse exercício aqui. Ele é autocorrigível, então ele vai mostrar para vocês a resposta certa assim que vocês finalizarem. Então, por exemplo, aqui vocês vão preencher o endereço de e-mail, nome de vocês, e aí nós temos exercícios com questões de opções, e vocês vão preencher aqui, vão responder de acordo com a interpretação que vocês fizerem do texto, ok? Então essas são as ferramentas que nós utilizaremos no decorrer do nosso curso. Vai ser o Google Meet, para as aulas ao vivo, o Google Sala de Aula, na qual serão passadas as orientações, Google Docs, que vai ser onde nós teremos os textos postados, e o Google Formulários, que vai ser por onde vocês vão responder as questões dos exercícios aí, ok? Então, fiquem comigo.
comigo e até a próxima. Bom, vamos ver aí como que a gente vai proceder com essa... Bom, nessa primeira parte do vídeo aí, a gente viu de uma forma um pouco mais sucinta como que vocês vão utilizar os materiais e os aplicativos do Google voltados para o meio aqui do nosso ambiente acadêmico. Então tem o Google Sala de Aula, que é onde é postado, estruturado todo esse curso de compreensão textual. E aí, as ferramentas do YouTube, Google Docs, Google Formulários, são as ferramentas que são utilizadas aí para que a gente possa desenvolver aí nossas atividades. Aqui, eu utilizo alguns slides que eles explicam de maneira mais direcionada como que eu trabalho a questão de compreensão textual. Essa aqui, por ser o vídeo da primeira aula, ele trata de verbo to be, de uma maneira, assim, comum até, uma maneira como que isso se encaixa no dia a dia, que normalmente a gente faz curso de inglês, ou às vezes vem inglês na escola, e sempre tem aquele bendito daquele verbo to be, mas o que é esse verbo to be? Nada mais é do que ser ou estar. A gente pode ver da seguinte maneira, embora, como eu falei, está um pouquinho dividido aqui em algumas questões gramaticais, porque a gente percebe que é um padrão que aparece com certa frequência, consequentemente auxilia um pouco mais na nossa compreensão. Como eu falei, é colocado de uma maneira contextualizada. Então, por exemplo, embora seja voltado para o meio acadêmico, ele também tem uma aprendizagem um pouco mais descontraída, digamos assim. Então, vocês vão perceber que é uma coisa que não gera muita complexidade para que a gente consiga aprender. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa nossa primeira aula, independente se você já conhece inglês, se você não tem conhecimento nenhum, vamos ver do que se trata essa compreensão textual que será feita aqui. Então, vamos começar essa apresentação. Bom, vamos lá. Lembrando que todo esse material estará disponível no Google Classroom, ok? Então, vocês podem acessá-lo e estudar por conta própria quantas vezes vocês acharem necessário aí. Nós temos uma apresentação, na qual vocês podem ver a minha pessoa aí. E aí eu começo a apresentação da seguinte maneira. Hi, how's it going? I'm Haroldo, nice to meet you. O que eu estou dizendo aí? Esse how's it going, vamos ver aqui, ele é parecido com how are you, que é a expressão como vai você, certo? É interessante notar que no inglês nem tudo a gente precisa traduzir exatamente palavra por palavra, mas algumas expressões elas são fixas e equivalentes a algumas que nós temos em português. Então, how's it going, how are you, é tudo a mesma coisa. O foco dessa primeira aula é a compreensão do verbo to be, que a gente sempre vê desde o ensino médio, mas aí a gente vai ver como interpretar isso de uma maneira mais prática. Então, nós temos ali, I'm Haroldo. Vamos voltar aqui para vocês verem, aqui na parte de cima. Deixa eu dar um destaque. Nós temos aqui, I'm Haroldo. Então, o que eu estou falando aqui? I'm é a mesma coisa que I am. A única diferença ali é que ele está contraído. Ele está numa versão mais informal, digamos assim. Mas independente de qual versão seja que vocês estejam lendo, ele sempre vai significar eu sou ou eu estou. Aí vocês me perguntam, e como? Então, esse trecho é bem interessante, porque existem algumas palavras no inglês que elas possuem mais de um significado. E aí vocês vão ficar em dúvida, mas como é que eu vou conseguir interpretar isso se uma palavra tem mais de um significado? A gente não percebe, mas isso existe, perdão, a gente não percebe, mas isso existe no português também. Então, muitas vezes tem palavras em português que têm mais de um significado. E aí, o que a gente vai fazer para interpretar isso de uma maneira mais adequada? A gente vai se basear no contexto que a palavra está inserida. Então, por exemplo, nesse trecho aqui que eu explico a respeito do I am, eu explico que pode ser tanto eu sou como eu estou.
Aí, de acordo com o meu contexto, com a frase na qual ela está inserida, eu vou entender de uma forma ou de outra. Licença, professor. Sim, claro. Só um recadinho, é que a gente está batendo no horário de meio-dia. Eu ia pedir só para tentar finalizar nos próximos 5 minutos, porque aí depois a gente finaliza e abre para dúvidas dos alunos, tudo bem? Ok, sem problemas. Obrigada. Por nada. Então vamos ver esse trechinho aqui do I am, depois eu faço uma apresentação de um pequeno texto aqui rapidinho. Como que eu vou saber identificar se vai ser eu sou ou eu estou? Simples, é o contexto que vai ditar. Então, tudo que vocês analisam no inglês, vocês precisam determinar pelo contexto. Nunca avaliem uma palavra isoladamente. Em seguida, nós temos aqui... Bom, eu vou fazendo essa explicação de maneira bem detalhada aqui, como vocês podem ver, e aí, posteriormente, deixa eu ver aqui só o trecho de um texto para eu explicar para vocês aqui. Ó, peguei um texto da CNN aqui, um texto jornalístico. De saúde, dedicado à saúde do site da CNN, e nós temos a seguinte chamada aqui. Young people in the US South and West are, olha aqui o padrãozinho do verbo to be, increasingly getting coronavirus. Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui, jovens no sul e oeste dos Estados Unidos estão cada vez mais, estão crescentemente pegando, adquirindo o coronavírus aí, ok? Então, aqui, nesse trecho, justamente eu faço a ponte, que eu acabei de falar para vocês, a respeito do verbo to be, que nós temos aqui nesse trecho do título, tem a palavra are, que significa são ou estão. No caso aqui, a gente traduziu, entendeu, como estão. Como eu falei para vocês, como eu mencionei, tudo vai depender do contexto que a palavra está inserida, e aí a gente vai fazendo esse passo a passo aqui. Eu vou pegando alguns trechos do texto, alguns parágrafos, trabalhando as questões que são explicadas no vídeo. Como aqui, ó, mais um pouquinho para frente, então é bem detalhado mesmo. E aí, posteriormente, depois da explicação aqui em vídeo, a gente trabalha com o texto. Cadê? Texto do módulo 1. Aí o texto ele está detalhado aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Bom. Aí, como vocês podem ver, é um texto... tem o link do texto original aqui também. Eu adaptei ele, cortei algumas partes, procurei deixar um pouco mais sucinto aqui. E aí, vocês têm os questionários que são baseados exatamente nesses textos aqui, que a gente trabalha módulo por módulo. Deixa eu só mostrar aqui aqui, texto e questionário. Aqui. Aí, como eu apresento ali, tem esse questionário que é feito a partir da plataforma Google Formulários. Vocês preenchem com o e-mail, com o nome, e aí, como eu falei, aqui ele é um pouco mais difícil do que a própria prova do PECMA mesmo, justamente para preparar vocês de uma maneira um pouco mais, até um nível além do que a prova em si é. Mas ele é bem detalhado mesmo, o curso, os vídeos. Quando vocês terminam de preencher aqui, só clicar no enviar, ele mostra para vocês o resultado que vocês adquiriram com base na compreensão textual de vocês. Certinho? Deixa eu voltar aqui.
E aí, como vai funcionar? Tem todo esse período no qual vocês podem iniciar esse curso, e a gente vai abrir para tirar algumas dúvidas também. Eu vou prestar um suporte a vocês, tanto através do Google Sala de Aula ou através do próprio WhatsApp aí. Vocês podem entrar em contato comigo para esclarecer dúvidas a respeito das videoaulas, a respeito de algum texto, ou se viu alguma coisa de inglês em algum outro lugar, quiser tirar também alguma dúvida, vocês fiquem à vontade aí para nos contatar, ok? Alguém ficou com alguma dúvida a respeito aqui da apresentação do nosso curso de inglês? Só um detalhe, que o professor Haroldo, né? E aí colocou o Lingui, né? Que realmente é para palavras isoladas, né? Sim. Aí eu coloquei que para frases completas, até para texto, é o DeepL. Sim. Na hora de colar, eu acabei repetindo o Lingui. Então, os dois são muito bons, para cada um com a sua especificidade. O DeepL, ele tem a tendência a cometer menos equívocos que o Google Translator. Tá? Ele é mais, eu acho que é aquele um pouquinho mais profissional. E essa versão que eu coloquei é gratuita, mas tem a versão paga, mas é outra história. É isso. Ok, muito obrigado aí pela colaboração. Alguns aqui, acho que Myself Tano, aqui no chat, comentou, não estou no Google Sala de Aula. No decorrer da semana, o pessoal do Articulações, eles vão explicar para vocês como é que vai funcionar essa questão do Google Sala de Aula, ok? Então, quem não tiver inserido lá ainda, pode ficar tranquilo. Eu já vou explicar já agora, Haroldo, para o pessoal, tá bom? Ok. Então, vamos fazer assim, eu explico certinho como vai ser esses acessos, tudo, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, né, vai estar eu e o Haroldo aqui, a gente já esclarece a dúvida, tá bom? Eu vou partilhar de novo aqui minha tela, só para eu orientar a fala. Antes de eu falar especificamente, né, do acesso para o curso de inglês, né, só quero retomar, né, a questão do nosso grupo lá no WhatsApp, né? Então, lá no grupo no WhatsApp, a gente vai sempre atualizando vocês quanto aos editais, quanto aos acessos, quanto às datas dos nossos próximos eventos, né, aulas. Então, é muito importante que vocês estejam adicionados nesse grupo. Para ser adicionado nesse grupo, se vocês colocarem aí no QR Code, vocês já são direcionados lá para o nosso grupo. Mas eu vou pôr aqui também no chat, deixa eu pôr aqui no chat, o link. Foi? Foi ou não foi? Foi. Nesse link é um questionário assim, mais completo, que vocês vão passar alguns dados, né, para a gente, porque é um mapa que a gente faz do interesse pelos mestrados, de onde vocês são, qual o curso de interesse, em que universidade. Então, é um questionário mais completinho que a gente preenche. Após preencher esse questionário, a gente inclui vocês lá no WhatsApp, no nosso grupo do Articula, quem ainda não está no grupo, tá bom? Então, é muito importante que vocês preencham esse questionário para ser adicionado lá no grupo, tá? Agora, eu vou passar para o próximo. Sobre o Google Sala de Aula, né? Então, lá no Google Sala de Aula, quem está no grupo do WhatsApp já viu lá na descrição do grupo mesmo, a gente postou vários links, né? Dentre esses links, tem acesso a um material bem extenso sobre metodologia. Então, quem vai iniciar agora a escrita do projeto, o edital do PECMA, por exemplo, né? Que é o Programa de Ensino de Ciências e Matemática da Unifesp, que está com o edital aberto agora, né? Abriu no dia 20 de setembro, está aberto até o dia 22 de outubro, então ainda está em tempo para se inscrever. No edital do PECMA, eles
exigem já para a inscrição vocês enviarem um projeto, né? Então, é muito importante dar uma olhada nesse material de metodologia, como escrever esse projeto, né? Lá tem também o manual de normas da Unifesp, as normas da BNT, então tudo para que vocês direcionem certinho essa escrita. Então, além da aula de inglês, lá no nosso grupo de WhatsApp, a gente já disponibilizou esses outros materiais também de metodologia, tá bom? Então, lá no Google Sala de Aula, vai ter todo esse curso que foi organizado pelo professor Haroldo. Como vocês viram, como ele mostrou, é bem focado, né, o curso no que a gente precisa compreender basicamente para fazer a prova. Os vídeos, eu fiz o curso, né, do professor Haroldo quando eu fiz a prova do PECMA há 2 anos atrás, e me ajudou muito, porque o meu inglês é básico, bem básico mesmo. Mas as aulas são sempre curtinhas, entre 10 e 20 minutos, os exercícios bem focados naquele tema da aula, e vai sendo aquele acumulado mesmo, né? Cada vez que você vai progredindo no curso, você já vai vendo a facilidade, né, de fazer o próximo exercício. Então, é muito bacana a forma como está organizado o curso lá no Google Sala de Aula. Vai depender aí da disponibilidade de vocês, de acessar os materiais, fazer os exercícios, né? Então, é uma plataforma que exige, né, a aplicação de vocês também estudar. Mas vamos pensar que vocês têm um pouquinho mais de um mês, né? Porque a prova vai ser no dia 11 de novembro. Então, vocês têm aí um pouquinho mais de um mês para estudar esse material. E super é possível, tá bom? Embora tenha lá 10 módulos, é isso, professora Haroldo? Isso, exato. Embora sejam 10 módulos, às vezes assusta, mas eles são rápidos. Então, se dedicando ali um pouquinho por dia, dá super para passar por todos os módulos, compreender as principais regras gramaticais, uso de verbo, porque eu acho que é isso que mais implica no dia de fazer a prova. Porque palavras específicas que a gente não tem vocabulário, mas pode levar dicionário no dia da prova. No dia da prova, esse ano vai ser presencial, está lá no edital, que a prova esse ano vai ser presencial, e que pode levar dicionário físico, então não vai poder olhar dicionário no celular, tem que levar um dicionário físico lá para o dia da prova. Então, o que for muito específico, não sei o que é essa palavra, você vai conseguir consultar, né, se for importante lá para a sua compreensão do texto. Tá bom? Deixa eu passar aqui o próximo slide. Então, como que vai estar organizado o curso de inglês instrumental, né? A gente teve a nossa primeira aula hoje, explicando o funcionamento, né, da plataforma, como que vocês vão fazer esse acesso. E a gente vai ter ainda mais uma aula dupla, né, no dia 4 de novembro, que também é um sábado, das 11 às 13, para aquelas pessoas que estiverem fazendo aí os acessos ao Google Sala de Aulas. É importante destacar, né, professor, que essa aula do dia 4 do 11 é uma aula para tirar dúvidas. Então, se você não fez o curso, não acessou o material, no dia 4 a gente não vai ter muito o que fazer, né? Então, precisa que vocês realmente se dediquem aí, né, durante esse mês ao acesso ao material, para que no dia 4, que aí a gente vai estar já bem nas vésperas da prova, a prova é no dia 11, vocês vão ter essas 2 aulas aí com o professor, para tirar as dúvidas sobre aquilo que ficou, né, mais difícil de compreender enquanto vocês estavam estudando o material. Além dessa aula, a gente vai ter no dia 11 de outubro, então na semana que vem, já na quarta-feira, a gente vai ter um outro aulão aberto, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Lattes, que embora para o PECMA não é uma exigência, mas em alguns outros programas de mestrado é uma exigência, o Lattes preenchido, e também sobre a súmula curricular. A súmula é uma exigência do PECMA, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre como organiza essa súmula, como preencher, tá bom? Essa aula vai ser no dia 11 de outubro, das 7 às 8 da noite, tá bom? E também aberto para todos os interessados. A gente também está se organizando, né, para fazer orientações sobre o pré-projeto. No ano passado, a gente já conseguiu orientar algumas pessoas sobre o pré-projeto, então as pessoas iam compartilhando com a gente lá do Articula
o seu pré-projeto, a gente tinha alguns colegas, né, parceiros, que concluíram o mestrado recentemente, que ajudavam a olhar se o seu problema de pesquisa está bem delimitado, se você escreveu todas as etapas lá do projeto, né? Se está bem organizado, se está dentro das normas, né? Então, a gente vai trabalhar de novo aí com esse esquema aí da tutoria para auxiliar vocês também com o projeto, tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo. Para o Google Sala de Aula, né? Para esse acesso ao Google Sala de Aula, a gente vai fazer aí um processo esse ano, como a gente fez há 3 anos atrás também, né, no Articulações, que é pedir uma taxa aí simbólica para os participantes, né, no valor de R$90, é exatamente o mesmo valor que foi há 3 anos atrás, justamente, né, porque esse a gente tem um custo aí com esse material do professor Haroldo, né, com essa disponibilização das aulas dele e com essas aulas ao vivo, e também como uma manutenção, aí uma doação para o Articulações, né, de uma forma geral, tá? Então, assim, as aulas que a gente for fazer, né, abertas, sempre que tiver com uma aula aberta, como foi a de hoje, a gente vai divulgar os links e todas as pessoas interessadas podem entrar. Já o acesso ao Google Sala de Aula vai ser limitado a essas pessoas, né, que pagarem essa taxa simbólica para acessar o material, tá bom? Então, a gente pede aí, quem tiver interesse de fazer esse curso, para que envie esse pagamento até o dia 11, que é a quarta-feira da semana que vem, né? Justamente para que vocês tenham um mês, pelo menos, para acessar o material, né? Porque senão depois acaba ficando muito tempo. O pagamento pode ser Pix, débito, crédito. E aí tem o link do PagSeguro, que eu vou pôr aqui no chat também. Deixa eu copiar ele aqui, que fica mais fácil. Para vocês acessarem. Então, fez o pagamento dessa taxa, a gente pede para, por favor, enviar o comprovante para Caroline. Qualquer dificuldade com o pagamento dessa taxa, precisou de mais esclarecimentos, né? Alguma dificuldade também com o valor, de repente, chama a gente no particular, que também tudo isso é conversável, tá bom? Porque a gente é uma rede colaborativa e o nosso objetivo é que o maior número de pessoas participem das ações mesmo e consigam aí acessar o mestrado na universidade, né? Mas como também a gente tem aí a geração de custos, né? E a gente não é ligado nem à Unifesp, nem a nenhuma outra universidade, né? A gente é um grupo que tem essas ações, mas em alguns momentos a gente tem aí esses custos, como é o custo do material em si, da aula de inglês, tá bom? Então, aqui também a gente tem disponibilizado. Quem está lá no grupo do Articulações, tem todos esses links, a gente está lá também no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, entrem lá na nossa página, sigam as nossas redes sociais, que a gente está sempre, todas as ações que o Articulações promove, a gente vai compartilhando com vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vi aqui que tem algumas dúvidas, tá bom? O João Evangelista já colocou que vai se inscrever, bacana. João, a Andréia perguntou sobre a tutoria, como vai funcionar. Então, Andréia, no dia 11, quando a gente for apresentar sobre a súmula curricular e o Lattes, aí a gente já vai falar um pouquinho também sobre a tutoria, tá bom? Mas é basicamente assim, Andréia, você vai entrar em contato, né, comigo, com a Carol, com a Eliane, que estamos lá à frente no grupo do WhatsApp, do Articulações, e aí vai falar assim, olha, preciso de ajuda com o meu projeto. E aí a gente tenta esses parceiros na universidade mesmo, pessoas que acabaram de terminar o mestrado. Eu mesma, o ano passado, ajudei umas 3 pessoas, né, com o projeto, né, desde a parte do projeto até a parte da apresentação, porque tem uma entrevista também, né, que é feita. Então, a gente ajuda a olhar o projeto de vocês, né, no sentido de tentar ajudar para que ele fique o mais bem organizado possível, tá bom?
nada é uma certeza, né, gente? Porque são alunos ajudando alunos, professores ajudando professores. O material lá do professor Haroldo também, assim, embora seja muito organizado, não quer dizer que vai ser igualzinho à prova, né? Não tem nada nesse sentido, né? É para que ajudem, para que vocês tenham a maior autonomia possível para passar por esse processo seletivo, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu parar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida de como que vai funcionar esse processo do inglês ou dos próximos encontros? Não, tudo claro? Qualquer dúvida também pode ir lá tirar com a gente lá no grupo do WhatsApp. Então, aquele primeiro link que eu mandei para vocês, que é o que direciona para o nosso formulário completo, para que vocês entrem no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque lá é a nossa forma mais próxima de comunicação, tá bom? Estejam bem atentos aos editais, tá bom? Então, quem vai prestar o PECMA, leiam o edital com atenção, vejam certinho o que está lá nas regras, e já até venham com as suas dúvidas, né, sobre o projeto, sobre a súmula, para o nosso encontro de quarta-feira que vem, tá bom? Uma pergunta. Pode falar. Esse PECMA, ele é anual, esse teste? Como é que é? É isso? Pelo menos no último ano, ele foi semestral, né? Não sei como vai ser para o próximo, né? A gente está com esse edital aberto agora, para o ingresso no início de 2024, e os últimos 3 processos seletivos, eles foram semestrais. Ah, tá. Bom? Certo. É porque talvez alguma pessoa não possa... Agora, né? Pelo menos já tem essa ideia de... Isso, é verdade, né? Então, às vezes, acha que não está preparado nesse momento, né? Falar, não, em um mês não dou conta de estudar inglês, já pensa que no meio do ano que vem tem um edital aberto de novo, né? Então, vocês têm mais tempo aí. Então, no meu caso, eu já sou fluente em inglês já há muitos anos, né? Mas nunca, nem tentei fazer mestrado, porque dois cargos, 2 redes e tal, e realmente, né? Mas agora, como eu já estou aposentado numa rede, que é a Prefeitura de São Paulo, mas eu não tenho ideia, é interessante o curso, porque eu não tenho ideia nem como me preparar para fazer esse teste, né? Porque tem a coisa de Lattes, tem a coisa da formatação e tudo. Então, estou nessa aí de boa, certo? É isso aí. Isso é interessante mesmo, João. E às vezes, realmente, né, a gente tem essa ideia de que não é para gente, de que é muito distante, mas é super possível, né? Então, assim, eu também professora da educação básica, da escola pública, aluna de escola pública, inglês do nível do verbo to be e nada mais, né? Então, assim, embora não tivesse a fluência, tudo foi possível para mim, e o que a gente quer mesmo é que seja possível para cada vez mais pessoas, né? Então, é um pouquinho se apropriar da escrita acadêmica, das regras, das normas, mas é muito possível para todo mundo, tá bom? Tamo junto. A Maria perguntou por quanto tempo teremos acesso à plataforma. Assim que realizar o pagamento, enviar o comprovante, a gente já adiciona a pessoa no Google Sala de Aula, tá bom? Então, esse processo para adicionar no Sala de Aula, a gente quer fazer o mais rápido possível. E aí vocês terão acesso até a data da prova. Antes de sair, eu só queria passar mais um recadinho. A Eliane acabou de mandar no grupo, gente, um aviso que hoje vai ter um aulão aberto sobre o Enem. Então, como eu sei que a maioria aqui é professor, seria legal vocês também, se tiverem grupo com alunos de vocês, divulgar, né, para ajudar eles a se prepararem para a prova do Enem. Bacana, bacana. Mais alguém tem alguma dúvida? E assim, gente, quem está aqui que vai prestar o PECMA, se já começou a escrever o seu projeto, tá bom? Podem me chamar em particular, eu sou a Viviane, tem lá o meu contato lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Viviane, estou com tal ideia, pensei em desenvolver dessa forma, mesmo que esteja bem no iniciozinho, pode chamar que a gente já vai conversando também, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Então, a gente vai encerrar, tá bom? Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp e a gente se encontra na próxima quarta-feira, então, às 7, para falar sobre a